São Paulo contrapõe a sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria mundana e a sabedoria de Deus. E ele também contrapõe o homem psíquico e o homem espiritual. Não é uma linguagem muito comum. Nós não usamos esta linguagem. Homem psíquico, homem espiritual. Como é que São Paulo entende isso? O homem psíquico é aquele que usa somente as faculdades naturais de conhecimento e de inteligência. O homem psíquico é aquele que não supera o nível das capacidades naturais. É por isso que ele não pode entender, não consegue entender, não aceita o que é próprio do Espírito de Deus. Nós ouvimos São Paulo dizendo, o homem psíquico que fica no nível das capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus. Por isso, lhe parece insensatez. Olha só que coisa, né? Tudo aquilo que ele não entende é insensato. E ele não percebe que o insensato é ele, não as coisas que ele não entende. O que é que ensina o Espírito Santo e que o homem psíquico não consegue entender? Conforme diz a leitura, o Espírito esquadrinha tudo. Esquadrinhar significa pesquisar com cuidado, com atenção. Quando você pesquisa uma coisa com atenção, com cuidado, você está esquadrinhando. Aprendam, né? É bom a gente aprender um vocábulo novo. O Espírito Santo esquadrinha tudo, esquadrinha até as profundezas de Deus. Ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. O homem psíquico é aquele que não possui o Espírito Santo, que considera tudo isso, sobretudo a cruz de Cristo, uma insensatez, porque ele não consegue entender. Em contraposição, o homem espiritual, né? Em contraposição ao homem psíquico, Paulo fala do homem espiritual. É aquele que está sintonizado com o pensamento de Cristo. Ele julga todas as coisas do ponto de vista sobrenatural. O homem espiritual é aquele que recebeu de Deus uma capacidade de conhecimento que é adequada para conhecer o que vem de Deus. Para conhecer aquilo que vem de Deus, para conhecer as profundezas de Deus, é necessário ter recebido um conhecimento adequado, que vem exatamente do dom do Espírito Santo. O homem espiritual consegue conhecer e apreciar os mistérios da fé. Por quê? Porque a sua inteligência foi elevada pela graça e foi elevada pelo Espírito Santo. Com efeito, o Espírito dá ao homem espiritual a capacidade de julgar todas as realidades à luz do plano divino de Deus. Por isso, o homem espiritual é aquele que acolhe a cruz de Cristo como sabedoria e poder de Deus. Acolher a cruz de Cristo como sabedoria, como poder de Deus. Podemos dizer, portanto, que o homem espiritual é aquele que, uma vez que o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus, está inserido no mistério de Deus, está inserido nesse mistério inacessível de Deus.
Hoje nós queremos pedir este Espírito Santo, né? Para que a gente possa também ter a capacidade de conhecer Deus. E hoje também nós pedimos, sobretudo pelo Padre Júlio, para que ele esteja sempre enriquecido com o dom do Espírito. Como pároco, ele terá a tarefa de ensinar, governar, santificar. Ele deve ensinar, mas ele vai ensinar as profundezas do mistério de Deus. Deve ensinar o que ele conhece pessoalmente de Deus e o que existe em Deus, ajudado pelo dom do Espírito de Deus. Quem dentre os homens conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus? Vamos hoje pedir que o Espírito Santo sempre ilumine, o novo pároco nesta tarefa de ensinar as coisas mais profundas de Deus. Rezemos para que o novo pároco explique as coisas espirituais aos fiéis que também receberam o Espírito de Deus. Todo batizado recebeu este dom. O pároco deve ser um homem espiritual que fala das coisas espirituais para homens e mulheres espirituais. Que ele fale não com a sabedoria do homem psíquico, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito. O pároco também deve governar. O governo do homem psíquico só considera a racionalidade mundana do mais eficaz e do mais lucrativo. O homem psíquico só busca o sucesso sem se importar com as pessoas. Ele privilegia os resultados da sua paróquia, vista como uma empresa, mas não se importa com o bem dos seus paroquianos. Antigamente a gente falava a salvação das almas. Deseja com sofreguidão a popularidade e para isso não pensa duas vezes em largar para trás, em abandonar os lerdos e os perdedores. O homem espiritual, o pároco espiritual, governa como bom pastor, ou seja, carrega aqueles que são mais lerdos. Tem paciência com aqueles que se atrasam, carrega no colo as frágeis, cuida das doentes, dá vida pelas ovelhas. O homem espiritual, o pároco espiritual, suporta com paciência aqueles paroquianos chatos e molestos, anima. Também tem, né, gente? Anima, mas também tem os, calma, gente. Anima os que estão comprometidos, corrige com caridade os que erram, traz de volta aqueles que se afastaram. Governar é ser bom pastor e agir com o Espírito de Deus. O pároco, por fim, deve santificar os seus paroquianos. Santifica-os com os sacramentos, santifica-os com a sua oração cotidiana, perseverante. Ele santifica mais rezando do que dando broncas. Ele santifica mais dedicando-se à oração pela igreja, com a igreja, do que simplesmente falando às pessoas. E ele santifica servindo de exemplo para eles. Não há como santificar os outros sem santidade pessoal. A santidade não é possível sem o Espírito Santo, dado a todos os batizados e de modo sacramental ao ministro ordenado. Ele recebe o dom do Espírito Santo a fim de santificar os seus paroquianos. Santidade. Infelizmente, a santidade parece ter saído
do nosso cotidiano, ter saído do nosso mundo, ter saído dos nossos desejos. Santidade, ao contrário, deveria ser o nosso desejo mais ardente. Sem santidade, a gente deveria se sentir mal, se sentir fracassado, com a vida sem sentido. Infelizmente, julgamos a santidade, às vezes, como um sonho irrealizável, ou pior, como uma coisa secundária na nossa vida cristã. Mais importante é a prosperidade, mais importante é a realização profissional, mais importante é o sucesso pessoal. O pároco espiritual e o paroquiano espiritual desejam com ardor a santidade de vida. O pároco santifica e os paroquianos acorrem a ele para se santificar. No evangelho de hoje, nós vemos Jesus que prega com autoridade. Jesus não recorre a outras autoridades para ensinar. Na época de Jesus, os doutores da lei sempre recorriam a autoridades, ou seja, citavam outros mestres, né? Outros professores. E quanto mais ele citava, mais ele era considerado melhor, mais o seu ensino era considerado. Jesus não faz nada disso. Ele não recorre a outras autoridades, como era comum na sua época. Jesus demonstra uma autoridade pessoal. A palavra de Jesus vem diretamente da fonte divina. Por isso ele fala como quem tem autoridade pessoal. Não é uma autoridade que se apoia em outros, mas é uma autoridade pessoal. O Evangelho nos mostra, Jesus, nesse sentido, demonstra que ele é homem espiritual por excelência, porque ele tem o espírito que esquadrinha tudo, esquadrinha até as profundezas de Deus. E Jesus fala, né, com autoridade. O Evangelho nos mostra que esta autoridade de Jesus é confirmada também pela eficácia, pela força da sua palavra. São duas coisas distintas, mas estreitamente relacionadas. Uma é a autoridade de Jesus, outra é a eficácia das suas palavras. Uma coisa é falar com autoridade, outra é ter palavra eficaz. Ora, Jesus tem as duas coisas. Demonstra que ele tem as duas coisas, autoridade e eficácia. A expulsão do demônio, do homem possuído, revela que a palavra de Jesus é eficaz. Ele intimida o demônio, ele intima o demônio e o expulsa daquele homem sem que pudesse fazer mal a ele. A palavra de Jesus tem poder sobre os demônios. Podemos também nós experimentar a eficácia da palavra de Jesus hoje. Temos necessidade de experimentar esta eficácia na vida da gente, no nosso cotidiano. Como isso é possível? Muitos exemplos. Quando a gente se confessa, nós ouvimos a palavra da reconciliação, que é de Jesus. O Padre diz: eu te absolvo. Este eu não é o eu do Padre, é o eu de Jesus, que nos perdoa os pecados. Na missa, a palavra de Cristo transforma o pão em seu corpo, transforma o vinho em seu sangue. Quando ouvimos a palavra da Escritura, somos transformados interiormente no coração. Vamos hoje agradecer ao Senhor pelo grande dom da sua palavra. Abramos nosso coração ao seu poder salvador. Rendamos graças também
pelos pastores que Deus colocou à frente do seu rebanho, para que através do ministério ordenado possamos hoje, no nosso cotidiano, experimentar a autoridade e a eficácia da palavra de Jesus. Rezemos pelo novo pároco, o Padre Júlio, para que ele pregue com a autoridade de Deus, transmita as coisas espirituais com autoridade pessoal, com conhecimento pessoal, e que tal ensino seja eficaz, não só convencendo, mas transformando a vida, transformando o coração dos paroquianos.